Deus abençoe os obreiros que estão aqui. O pastor Daniel está trabalhando, avisou que não estaria aqui, está trabalhando. E a irmã Abigail, já avisei também, está enferma. Outros irmãos que sempre estão conosco, não tive comunicado. O irmão Fábio está trabalhando, né? A irmã Cláudia também avisou que está com dor nas pernas também. O irmão Carlos está machucado. O presidente do irmão Carlos está machucado. Não entendi. Eu faço ideia, misericórdia, né? Eu faço ideia. Não é brincadeira não. E a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais dificuldade, né? Meu trabalho não é um trabalho que esgota fisicamente, irmãos, mas eu tenho andado esgotado fisicamente de um jeito que eu nem consigo compreender. Às vezes na sede eu passo apuro para ouvir a palavra ali, porque ficar sentadinho naquela poltrona bem confortável, né? E às vezes o pregador fala com aquela voz suave, longe do microfone, aquela voz fica longe, cheia de reverberação, o olho vai pesando. Daqui a pouco você está com a cara toda torta, de tanto sono, né? Mas eu faço questão de ir mesmo assim, porque um pouquinho da palavra que a gente ouve nos traz alimento. E a palavra de ontem foi muito boa, né? O pastor Anderson, que ministrou, o xará, pastor Anderson aqui, ministrou a palavra lá, foi uma bênção muito grande. Salmo de número 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Com licença, os irmãos, abrir esse botão aqui, senão eu não consigo falar. A camisa aperta o olho. É mistério, estamos aqui. Minhas roupas estão encolhendo, não sei que mistério é. O senhor também? Eu tenho orado bastante, irmãos, mas as minhas roupas estão todas encolhendo. É uma coisa triste. Vamos lá. Irmãos, Salmo 51, vamos ler aqui a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Muito bem. Irmãos, essa passagem, acha a referência aí para mim, que eu esqueci de marcar aqui, mas agora esqueci se é 1 Samuel ou a 1 Crônicas, ou a 2 Crônicas, que conta essa história aí do pecado de Davi com Betseba. Acha para mim? Porque eu marquei os versículos que eu quero ler e não marquei a referência onde acontece o assunto aí. Irmãos, este salmo foi escrito pelo salmista Davi em um momento que eu vou pedir só para os irmãos achar a referência aqui para a gente. Isso, 2 Samuel capítulo 11 fala do pecado de Davi com Batseba, né? Muito bem. Depois os irmãos leem a história lá. Nós vamos falar aqui meio por cima, né? Mas é importante que você que você releia o texto em casa. Irmãos, a Bíblia nos
fala que Davi, a Bíblia nos apresenta, né, na história, o fato de Davi ter escrito. Oi? Não, esse desligado eu vou aumentar aqui, esse paletózão preto aqui, misericórdia. Davi escreve esse salmo depois de ter sido confrontado pelo profeta Natan e ter entendido o que estava acontecendo na vida dele. Mas vamos tecer aqui alguns comentários juntos para a gente participar e ficar bem dinâmico, né? Irmãos, quem era Davi? Qual era a função que Davi exercia? Davi era rei. Rei aonde? Rei em Judá, no primeiro período, e depois rei sobre todo Israel. Muito bem, vamos ver se os irmãos estão lendo Bíblia. Quantas vezes Davi foi ungido? Segura. Não respondo tudo, senão não sobra para ninguém, né? Mas ele já deu a resposta. Quantas vezes Davi foi ungido, irmãos? 3 vezes. Quais foram essas 3 vezes? Foi ungido primeiro lá na casa do seu pai, 1 Samuel capítulo 16. Lá em Hebron, e depois em Israel, pelos anciãos de Judá para reinar sobre Judá, e depois por todos os anciãos de Israel, quando ele assume o reino sobre todo Israel. Vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui. Davi era principalmente famoso por qual ato heróico? Oi? Vamos, gente, responde alto, gente. Por matar o gigante Golias, enfrentar o gigante Golias e depois derrotá-lo ali. Esse foi o ato principal que tornou Davi extremamente famoso, mas não foi o único. Davi era um grande guerreiro. Davi tinha outras habilidades, irmãos. Me diga uma outra habilidade que Davi tinha. Davi era bom músico, né? Davi era, aliás, bom músico não. Davi era um excelente músico, mas Davi era somente músico? Ele tinha mais alguma habilidade? Era poeta, homem de guerra, né? Era poeta, quê? Homem de guerra. Homem de guerra, o que você falou, Samuel? Ah, pode vir mais para cá, Samuel, pode ficar aqui dentro, não tem problema não. Só fica ligado aí, oi? Davi também era um bom pastor de ovelhas, né? Cuidava das ovelhas, oi? Um bom líder, e aí vai, irmãos. Davi fez grandes coisas, Davi conquistou muita coisa para o povo de Israel e como homem de Deus construiu muita coisa para a revelação do próprio Deus. As coisas que ele escreveu no livro dos Salmos, né? A organização do culto do templo pelo corpo sacerdotal, na verdade pelos levitas, ele fez a divisão em turnos, aquele negócio todo, né? Davi, irmãos, tinha uma preocupação muito grande com a obra de Deus. Davi era um homem totalmente voltado para a obra, tanto que um dia ele estava em casa, e a Bíblia nos conta que algo começou a inquietá-lo, né? E ele fala no seu coração, conversando com o seu coração, ele diz o seguinte: o que está faltando aqui? Eu tenho poder, eu tenho o reino, a glória de Deus está sobre mim, Deus tem me dado vitória sobre meus inimigos, mas o que está faltando? Daí ele se lembra que a arca da aliança não estava em Jerusalém, não estava perto dele, né? Não estava na casa, próximo à casa do rei, aonde estava o reinado estabelecido. A arca estava lá na casa de Abinadab, e ele sente do coração, irmãos, algo movimenta. Vai prestando atenção para você entender depois onde o Espírito de Deus quer nos levar. Ele se movimenta e movimenta o povo para ir buscar a arca. Tem aquele primeiro fato, né, que quando eles começam a trazer a arca de volta sobre um carro que não correspondia às especificações da palavra de Deus, aí Uzá estende a mão, morre, Davi se entristece, a arca é deixada lá na casa de Obed-Edom, fica lá 3 meses, acontece todo aquele mistério e aquela bênção. Aí Davi vai agora com os levitas e traz a arca. Agora, irmão, vamos ver quem está lendo Bíblia. Quando Davi entra com a arca na cidade do rei, o que é que ele fez que incomodou a esposa dele? Dançou sem as vestes. Ele dançou sem as vestes reais. Na verdade, ele ficou bem à vontade mesmo. Entrou de cueca, não vou dizer.
Aí, tá, né? Tipo, aí Micael tinha que descer e aí, meu. A Bíblia fala que ele tira as vestes, não é que ele ficou nu, mas é que ele ficou vestido como uma pessoa comum, uma pessoa do povo, né? Tirou a coroa, tirou o Vinícius foi muito feliz quando ele usou a expressão, as vestes reais, ele se despojou daqueles aparatos reais, ficou com uma roupa, vamos dizer assim, com a roupa de baixo, que o deixava parecido com uma pessoa do povo, e entrou bailando na presença de Deus. Por que Davi tinha toda essa movimentação? Por que Davi tinha toda esse fulgor espiritual? Por causa da presença do Espírito Santo nele, e por causa de um detalhe que ele só foi perceber que havia perdido bastante tempo depois, que é o que nós vamos comentar aqui. Os obreiros acho que já mataram a charada aqui, já mataram, com certeza absoluta. Ninguém me responde ainda, mas o que foi que Davi, não responde, o que foi que Davi perdeu, que ele não percebeu que tinha perdido e que fez a diferença na vida dele? Irmãos, chega um momento na vida do rei em que, preste atenção no que eu vou falar agora, alguma coisa na vida dele estava faltando. Vou fazer uma outra pergunta bíblica, depois nós vamos ler. Quantos dons espirituais a Bíblia cita? Irmã Iracema, irmã Lia, quantos dons espirituais a Bíblia cita? A gente costuma dizer 9, né? 9 dons do Espírito, mas tem os dons ministeriais, tem uma bocada de dons lá. Mas teoricamente falando, os dons espirituais, especificamente falando, são 9. Agora eu faço uma outra pergunta para vocês. O fruto do Espírito, quantos são? Um só. Mas quantas facetas, quantas faces, ou quantas nuances, ou quantas vertentes, ou quantos gomos tem o fruto do Espírito? Pô, irmãos, vocês estão muito quietos hoje. Oi? Não, mas quantos são? Eu quero só que vocês falem também. São 9. 9 frutos, 9 dons do Espírito. E no fruto do Espírito também tem 9 facetas, ou 9 gomos, como ele poderia dizer. Alguém prefere dizer, né? Uma laranja, ela só é uma laranja porque é a junção de vários gomos. O fruto do Espírito é uma junção de várias facetas, né? De várias qualidades, é a melhor palavra, né? Várias qualidades que nos são dadas por Deus. E uma dessas qualidades, irmãos, na verdade a segunda qualidade, sem abrir a Bíblia, a segunda qualidade citada no fruto do Espírito, qual é? Vai ganhar um doce com moedas quem acertar essa. A primeira, vamos lá, a primeira qualidade qual é? Gente do céu, que é isso? Vocês não precisam de amabilidade? Oi? Amor. Amor, especificamente. A primeira parte do fruto do Espírito citado é amor. Pastor, não são 9 frutos? Não, é um fruto, 9 qualidades juntas formam fruto, né? Então, a primeira delas é amor. A segunda qualidade citada qual é? Quem falou? Vai ganhar um doce do moedas. Aí, Ian, rapaz. Alegria. Colou aí, Ian? Colou? Alegria. Agora, observe, irmãos, quando a gente fala de alegria, não é uma alegria qualquer, é uma alegria gerada pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção no que eu quero dizer. Quando o Espírito Santo produz na vida do crente essa alegria, esse crente não consegue ficar sem movimentação espiritual. É um crente que está sempre em movimento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A alegria gerada pelo Espírito Santo vai gerar muito movimento na vida do crente. E essa palavra me trouxe uma preocupação muito grande, irmãos, porque muitas vezes eu tenho enfrentado esses momentos e eu vejo tanta gente dentro da igreja, né, com aquele cansaço espiritual, sabe, olha para as coisas, parece que está tudo cinza, e as coisas vão perdendo sentido, o culto perde sentido, as pregações parecem que perdem sentido. Eu estou falando do que a gente sente, do que a gente vê e ouve, né, entre os companheiros do ministério. Mas analisando essa palavra essa semana, eu pude entender que o que está acontecendo é que nós estamos muitas vezes perdendo também essa faceta do fruto do Espírito chamada alegria. Ou seja,
Quando o crente começa a perder a alegria espiritual, o negócio começa a ficar maçante, o culto fica maçante, a pregação fica maçante, o pastor fica uma coisa intolerável, os irmãos vão cantar, meu Deus, que cumprido não acaba mais, as irmãs vão cantar, essas irmãs só querem cantar indo, não sei o quê, os jovens vão cantar, está tudo desviado, o pastor vai pregar, ixi, não leu a Bíblia, não estudou, não consagrou, e a gente fica desse jeito, por quê? Porque começa a faltar a alegria. E faltar a alegria, irmãos, é um negócio perigoso, porque deixa a atuação do Espírito Santo incompleta na nossa vida. Está entendendo isso aí? Mas o que isso tem a ver com Davi? Davi, um dia, o povo foi sair para a guerra. Ele manda Joabe, manda o exército, e ele faz o quê? Fica em casa. Mas ele estava velho. Por que ele ia? Presta atenção, meus irmãos, o assunto é bem sério. Por que ele iria para a guerra se ele estava velho e se tornaria uma presa fácil? Irmãos, Davi, como rei, ele não ia entrar no campo de batalha, ia administrar, ficar de longe, acompanhando a batalha e incentivando os soldados. Mas naquele momento da sua vida, ele já tinha perdido algo que ele não sabia que tinha perdido. E o que é que ele tinha perdido? A alegria da salvação. Por que eu digo isso, irmão? Porque Davi manda o povo para a guerra, fica em casa e fica entediado. Igual ver quem está lendo a Bíblia. Quando ele fica entediado, o que ele vai fazer? Oi? Antes da Betseba entrar na história, foi dar uma volta lá no terraço. Ai, que coisa chata, eu preciso fazer uma coisa. Irmãos, a alegria da salvação vai nos movimentar para o louvor, para a oração, para o jejum, para o evangelismo, para a consagração. A falta da alegria da salvação vai gerar em nós tédio, tristeza, depressão, preocupações exacerbadas, falta de ânimo, falta de vontade de consagrar, e aí a gente começa a pender para o lado errado. Davi vai lá para o terraço, entediado, e quando o crente fica entediado, e a alegria da salvação, que é fruto, é geração do Espírito Santo na vida da gente, ela arrefece, ou seja, ela diminui, o diabo vai preparar alguma coisa para ocupar esse espaço. E que foi que ele preparou? Calhou. Ou talvez não tenha sido muita coincidência, não. Talvez tenha sido tenha até havido uma má intenção, né? Vai se saber. Eu creio que haja, porque quando Deus corrige essa situação, Deus cita o nome de Uzá lá em Mateus capítulo 1, né? E não cita o nome de Betseba, apesar dela fazer parte da descendência de Jesus, que ela gera Salomão depois, né? Salomão vem a linhagem. Mas lá em Mateus capítulo 1, quando o Senhor fala sobre a descendência de Jesus, ele fala de Ruth, ele fala de como é que é a menina de Jericó? Raabe, ele fala de Raabe, depois ele fala de Ruth, mas quando ele vai falar de Betseba, o Espírito Santo de Deus não deixa, lá em Mateus capítulo 1, pode ler lá, verso 5, se eu não me engano, se eu estou enganado. O Espírito de Deus não deixa ele citar o nome de Betseba, ele fala assim: e Raabe gerou de Salomão a tal, depois Ruth gerou de Boaz a tal, e vai indo. E aquela que foi mulher de Urias foi gerado, e assim observa. Aí Deus cita o nome de Urias, que sofreu injustiça, mas tira o nome de Betseba, né? Então eu creio que, além dela ter servido de laço na vida de Davi, ela possa ter tido uma atenção muito bem planejada. Mas esse é um detalhe. Fala, bem rápido. Eu acredito que, é uma coisa que eu penso que a alegria da salvação está ligada ao sentido da vida. Se a alegria da salvação é o sentido da vida, por que as pessoas se afastam do sentido da vida? Vinícius filósofo. Vinícius filosofou bonito ali. Deus abençoe. Irmãos, quando Davi está entediado ali no terraço do seu palácio andando, logo ao lado, próximo ao palácio, estava também Betseba se banhando ao sol, diz a Bíblia, né? Estava ali, não sei se tomando banho de sol ou se banhando sob a luz do sol, também não interessa.
Só sei, irmãos, que o homem, quando ele está sem a alegria da salvação, qualquer coisa vai chamar a sua atenção. Quando o homem está cheio da alegria da salvação, que é fruto do Espírito, ele vai ver as coisas, porque vão ser apresentadas para ele, mas ele não terá interesse maior do que interesse pela glória de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas Davi já tinha perdido. Ah, pastor, não. Mas Davi perdeu, foi depois do pecado. Irmãos, Davi já vinha cometendo seus erros. A gente pode falar sobre o censo, pode falar sobre uma série de outras coisas que Davi fez. Não foi um bom pai. Davi fez um cara de atrapalhado no meio no exercício do seu ministério. E tudo isso foi arrefecendo, tirando aquela alegria da salvação. O mundo foi ficando cinzento espiritualmente para ele. E quando o povo vai para a guerra e fica em casa à vontade, o que acontece? Ele vai dar um rolê com Bismoetes, e aí vê Betseba lá no terraço, e o olhão que não estava mais cheio da glória de Deus, cresce naquilo que não era dele. E aí era o rei, irmãos. O rei manda chamar Betseba, e o restante da história os irmãos conhecem, né? Eles se enamoram, coabitam, adulteram, e aí daqui a alguns dias, se não foi uma vez só, né? Daqui a alguns dias a mulher chega e fala: olha, majestade, estou esperando um filho teu. Daí ele fala: ixi, agora o negócio complicou. Mas quando a alegria da salvação diminui, o homem não mede a consequência dos seus atos. Ele manda chamar Urias. Estou repetindo rapidamente a história para a gente ir para o que interessa aqui, porque está acabando, ainda tem alguns versículos para ler. Ele manda chamar Urias de volta, na intenção de fazê-lo ir para casa, ficar com a esposa, para esconder o ato, né? Porque daí ele dormiria com a esposa, teria um relacionamento físico com a esposa, e aí passaria como se o filho fosse dele, e o pecado continuaria sendo alimentado. Mas Deus era tão tremendo que colocou no coração de Urias: não vou fazer isso. Meus companheiros de guerra estão lá guerreando, eu vou ficar aqui no bem bom, vou dormir do lado de fora. Dormiu do lado de fora da própria casa, né? E fez isso mais de uma vez. Quando Davi viu que não tinha jeito, escreve uma carta. Estou resumindo o máximo que eu posso aqui. Escreve uma carta, coloca na mão dele, selada, e fala: leva para Joabe. O homem todo contentinho, né? Estou levando uma carta do rei para o meu comandante. Eita, estou grande, vou ser promovido. Mal sabia ele que na carta estava: coloca esse soldado na frente da batalha, onde o negócio aperta mais. Mas ele vai morrer desse jeito. Talvez Joabe pensou, mas a ordem era do rei, e assim ele fez. E de fato ele morreu. Irmãos, e agora nós vamos entrar na mensagem. Ele levou a sentença dele com alegria, né? É por isso que Deus faz justiça, que Deus não fica devendo nada para ninguém. E cita o nome dele lá em Mateus capítulo 1. Urias foi eternizado na palavra, enquanto Betseba foi eternizada como aquela que traiu o esposo, adulterou com ele e fez mil e uma arte, né? Enfim. Irmãos, o que acontece agora? Tá bom, o problema está resolvido. Urias morreu. Olha só, a falta da alegria da salvação que acontece no coração do homem, do ser humano. Ele perde o bom senso. Urias morreu. Betseba está grávida. Agora eu assumo como minha esposa, está tudo resolvido. E o negócio está tranquilo, irmãos. Até que Deus traz um profeta, o profeta Natan. E Natan conta aquela história que os irmãos também já conhecem aqui. O rei, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, morava do lado da casa de um homem rico, e esse homem rico tinha muitas e muitas ovelhas, rebanhos e mais rebanhos. E uma certa vez chegou um visitante, e o homem rico, para poder alimentar o seu visitante, em vez de pegar das suas muitas ovelhas, ele foi e pegou a única ovelhinha do seu vizinho, matou, fez um guisado e deu lá para o visitante. A hora que ele conta isso, Davi fica numa ira tremenda, né? Fica irado. Aí ele encontra rapidamente um lugar no coração dele, e ele se levanta e fala: digno de morte é este homem. Tipo assim, vamos matar agora, vamos apedrejar, vamos fazer alguma coisa, passar o fio da espada. Mas Natan, quando ele diz assim, ó, digno de morte é esse homem, Natan dá a sentença: tu és este homem. Aí, irmãos, aí quando ele é confrontado, por isso, irmãos, que o evangelho que nós temos que pregar precisa confrontar o ser humano com respeito ao pecado. Não é confrontar o ser humano, tá, irmãos? Na verdade, é confrontar o pecado do ser humano. Que às vezes nós confrontamos as pessoas, né? E aí dá ruim.
Não é isso que tem que fazer. É confrontar o pecado com a palavra de Deus. Aí a pessoa vai ter aquele impacto, e é quando as coisas começam a mudar. Quando ele sofre esse impacto, irmãos, que ele cai em si, aí ele faz a oração. Presta atenção nessa revelação aqui, que nós lemos no Salmo 51, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 10, 11 e 12. Olha só, olha que coisa linda aqui. Por isso que a Bíblia fala em Atos que Davi era o homem segundo o coração de Deus. No versículo 10 ele diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele estava fazendo uma confissão poderosa aqui, irmãos. Ele estava dizendo: Senhor, o coração que eu tenho é perverso. Cria em mim um coração puro. E o espírito, Senhor, o meu espírito, que pode ter sido reto, porque veio te adorando todos esses anos, se entortou, se perdeu. E eu estou te pedindo agora: renova em mim um espírito reto. Mas agora vamos para a revelação. Olha no versículo 11: não me lances fora da tua presença. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Davi tinha pecado, pastor Elias, pastor Alex, mas ele ainda não tinha perdido a presença. Ele tinha pecado, mas não tinha perdido a presença. E quando ele cai em si, que ele lembra que ele fez uma besteira tremenda, a parte importante da sua oração é: não me lances fora da tua presença. Por que tem muita gente, irmãos, que vai cambaleando na vida espiritual sem perceber que perdeu algo importante? Porque perdeu algo importante que faz falta, que faz toda a diferença na sua vida espiritual. E muitos dentro da igreja estão assim. Escuta o que eu estou te falando aqui, crente. Muitos dentro da igreja estão desse jeito, irmãos, que nós vamos revelar aqui. Tem a presença, mas não tem o que nós vamos ver Davi falando aqui, que você já sabe que eu já citei aqui, né? Olha lá, vamos continuar a leitura. Não me lances fora da tua presença. Ele ainda estava na presença, e tinha a presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava nele, a unção estava nele, não havia sido tirado. E eu me lembro da palavra dizendo assim, ó: os dons e a vocação são sem arrependimento. O que Deus dá para o ser humano está dado, só depois tem acerto de contas. Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Agora olha o versículo 12, irmãos: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Vocês estão entendendo isso? Olha aqui, irmãos. Davi reconheceu que apesar do seu pecado, ele ainda desfrutava da presença de Deus e pede: não me lances fora. Ele sabia que não havia perdido o Espírito. Ele pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas ele compreende que estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa nele. Não é por causa do pecado com Betseba, mas é aquilo que justamente o levou ao pecado. Porque, irmãos, o crente, quando ele está cheio da alegria da salvação, o próprio salmista disse em outro lugar, não vou lembrar o salmo agora, mas ele disse assim, ó: o meu coração ferve com palavras boas. Quando o coração do crente está cheio da presença do Espírito, o Espírito está gerando nele a alegria da salvação, o seu coração vai ferver. E o coração que ferve com as coisas de Deus não tem tempo para o pecado ou para olhar para o pecado. Mas se começar a faltar, aí o negócio enrosca. E aí quando ele percebe, ele diz aqui no versículo 12: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi percebeu: eu tenho a presença, o Espírito ainda está em mim. Já estou pedindo para não perder nem a presença, nem o Senhor te retirar o Espírito, mas eu preciso me humilhar e pedir: Senhor, me devolve a alegria, porque a alegria eu estou sem. Parece bem simples isso, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos aqui para fechar, tá? Mas por que eu tive a preocupação de falar essa palavra para os irmãos desde domingo? Mas domingo Deus quis operar daquela maneira que já havia colocado no meu coração desde sábado. E foi maravilhoso que Deus fez aqui domingo.
Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Você pode nem concordar com o que eu vou dizer, problema seu. Eu não estou nem aí. Se você vai concordar, discordar, se você vai murmurar, eu não estou nem aí. Eu estou cumprindo a minha parte como predicador, como pregador, como ministro do Evangelho. E quando eu falo pregador, é simplesmente porque fala a palavra. Irmãos, quanta gente dentro da igreja que não percebeu, que não tem mais a alegria da salvação, o seu coração não ferve. A pessoa não se emociona, talvez não fosse nem a palavra, mas é a palavra, que o Espírito de Deus, quando se move, gera em nós uma emoção, sim, sem dúvida nenhuma. A emoção não gera o movimento do Espírito, mas o movimento do Espírito gera a emoção em nós. Quanta gente dentro da igreja, irmãos, que tem orado, tem jejuado, tem clamado, tem lido a Bíblia, mas são pessoas tristes, pessoas que não têm a alegria da salvação, pessoas nas quais o fruto do Espírito está capenga, desculpe a terminologia esdrúxula, está faltando alguma coisa. Pessoas tristes são pessoas que murmuram, pessoas tristes são pessoas que gostam de achar defeito, pessoas tristes são pessoas que gostam de procurar pecado na vida dos outros. Pessoas sem alegria da salvação pendem para o pecado, ficam entediadas. Aí precisa de fazer tatuagem. Não estou falando mal de quem fez tatuagem quando estava no mundo e veio para Jesus. Aqui está cheio de gente que tem tatuagem. Inclusive eu tenho a minha também aqui. Glória a Jesus. Tem umas paras aqui pelo corpo. Só que não foi feito no tatu, foi feito com tombo. Isso daqui foi na quina da porta de casa quando eu tinha acho que 2 ou 3 anos de idade. Ponta de faquinha para anunciar no trabalho, e aí vai, tombo de bicicleta, tem bastante tatuagem. Mas brincadeiras à parte, dentro da igreja, o crente quando perde a alegria da salvação, ele precisa encher esse espaço, daí corre para o tatu. Pastor, isso é bobice falar, isso é tolice. Irmãos, Jesus Cristo nos fez perfeitos, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. Crente, para de inventar coisa para encher o teu coração. O que você precisa é entender que está faltando uma parte do fruto do Espírito aí, está faltando a alegria da salvação, e o Senhor está falando ao nosso coração, ao meu coração, tem falado de forma poderosa, tanto que eu tenho mudado a minha oração essa semana. Pastor, você perdeu a alegria da salvação? Eu creio que não, porque eu tenho a alegria de estar na casa de Deus, mas irmãos, confesso que ela arrefeceu muito, porque eu tinha muito mais alegria em estar envolvido com as coisas de Deus. Pastor, é só a idade, é o cansaço. Não, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. A presença de Deus deixa a gente bonito, deixa a gente forte. Lembra de Caleb? O que ele foi falar lá com Josué? Olha, a mesma força que eu tinha quando nós saímos do Egito é a mesma força que eu tenho agora. Pode dar para cá esse desafio que eu vou lá e derroto os gigantes e tomo a terra para mim e para minha família. E Josué fala, pode ir, porque esse é o caminho. E foi grande a vitória. Irmãos, vamos ler então alguns versículos aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Presta atenção, crente, se o que está faltando na sua vida não é falta da alegria da salvação, não? Oi? Perfeitamente. Por isso que, como eu disse, né, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas rapidinho dava ouvidos à palavra de Deus, né? Perfeitamente. Ainda tem que justificar. Tem gente que, irmãos, tem gente que ainda tenta justificar aquilo que não é justificável, né? Vamos ler alguns versículos, porque o tempo está acabando ali. Gálatas capítulo 5, 22, 23, não precisa ler, tá? Porque está aí. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é a junção de todas essas coisas. Aí eu sou uma bênção. Tem gente que fala, eu sou crente. Aí, irmão,
é crente até alguém dar uma cutucada, né? Ixi, e fala, e perde controle, quer sair na mão, quer dar golpe de karatê, kung fu, de capoeira, né? Ah, eu sou uma bênção, eu consagro, oro, já li a Bíblia toda, umas 30 vezes alguém fala, né? Mas, irmãos, é qualquer coisinha, acaba a fidelidade. A palavra é temperança, sim. A palavra temperança tem a ver com temperamento, controle, né? Seria quase que um sinônimo do domínio próprio, perfeitamente. Eu ia falar sobre a moderação é mente sã, é outra palavra, e também está aqui dentro, né? Dentro desse contexto aqui. Muito bem. Irmãos, vamos lá, Filipenses 4:4, para nós corrermos aqui. Vamos ler 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Rapidinho, crente. Alguém já acha em João 15, verso 11? Alguém já deixa na agulha Salmo 30, verso 5? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ó, Filipenses 4:4. A missionária Raquel leu o quê? Qual é o mandamento que está aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, alegrai-vos, não é tipo assim, a Bíblia está mandando eu alegrar, então eu vou ficar alegre. Não é isso não. Quando a Bíblia fala assim, alegrai-vos no Senhor, a Bíblia está dizendo o seguinte: deixa com que o Espírito Santo produza em você a alegria da salvação. Aí você tem que falar, Senhor, enche meu coração, me faça ter amor pela obra. Senhor, enche meu coração da alegria espiritual, daquilo que é parte do fruto do Espírito. Enche meu coração. Aí você vai começar, você vai ter prazer de vir para a casa de Deus, prazer em ouvir a palavra. Irmãos, por que essa igreja está melhorando no que diz respeito ao culto de quarta-feira? Os irmãos, olha só que bênção que está isso aqui hoje. Apesar da gente ainda ter muito chão para caminhar, mas olha que bênção que está aqui, né? E há tempos atrás não passava de 10, 15 pessoas aqui, irmãos. E era uma luta, né? Você falar de Jesus para os bancos quase que todos vazios aí. Mas à medida que o Senhor vai produzindo no crente a alegria da salvação, o que ele quer fazer? Eu vou para a casa de Deus, eu vou ouvir palavra. Mas dá um sono, vai com sono mesmo, eu vou ouvir a palavra. O pouquinho que eu ouvir vai me alimentar. E quando chegar em casa, eu vou botar um hino, vou ouvir uma pregação, vou sentar lá com a esposa, vamos falar de Jesus, vamos tocar um violão, vamos fazer alguma coisa. E principalmente hoje que a Thalita vai pagar um lanche. Eita, Jesus! Hoje vai ter um lanche, e depois do lanche, meu Jesus, demanda. Aleluia! Oi, bem rápido. Você acha que a falta de alegria de salvação pode deixar uma pessoa amarga? Sem dúvida nenhuma. Irmãos, eu pergunto para vocês, dentro da igreja tem crente amargo? Irmãos, é só você ficar do lado de uma pessoa, principalmente assim, é fogo, que a gente tem que tomar cuidado para falar. Mas sempre perde uma pessoa cheia de Espírito de Deus, cheia de alegria. Eu não estou falando que uma pessoa amarga não seja cheia do Espírito, mas ela pode não ter mais a alegria da salvação. Você vai conversar com uma pessoa que está cheia da alegria da salvação, eita, pensa que eita, palavra boa, e o culto domingo, rapaz, foi meu Deus, que maravilha. Mas senta do lado de uma pessoa, não precisa sentar não, vai com ela daqui da esquina, uma pessoa que já perdeu a alegria da salvação, não perdeu a presença, não está vazia do Espírito, que nem Davi falou, não retires de mim o teu Espírito, não me transporte a tua presença, tinha tudo isso, mas a pessoa não percebe que está sem alegria. Aí você está do lado dela, caminhando daqui e ali, eita, mas que bênção o culto hoje, né? Eu tenho minhas dúvidas. Ainda faz o mês? Coração amargo, né? Coração amargo. Provérbios diz coração alegre e Formoseia o rosto. Exatamente. Coração. Irmão, pronto. Essa é a palavra, irmãos. É visível. Agora o crente vai perdendo. Estou mandando direta para ninguém, não, irmãos. Porque essa palavra eu apliquei no meu coração. Falei, Jesus, me guarda, Senhor. Porque, ó, Senhor, vai renovando aqui, Jesus. Renova. Eu quero estar cheio da alegria. Irmãos, eu digo para vocês, eu passei por um processo que fez muita coisa mudar na minha cabeça, na minha percepção.
E muita coisa para mim perdeu o sentido. Fala, meu irmão, muita coisa para mim ficou sem graça. Sabe? Muita coisa para mim que eu vejo acontecendo nas igrejas, eu falo, Jesus, não dou conta mais dessas coisas não, Senhor. Não dou conta não. Aí depois dessa palavra, eu falei, Senhor, eu acho que sou eu que estou perdendo a alegria da salvação. Não deixa eu perder não, Senhor. Renova, Senhor, renova. E hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos gastar um minutinho aqui que nós precisamos orar. Olha aí, irmã Raquel, Filipenses 4:4. Alegrem-se. Novamente nos digo, alegrem-se no Senhor. Regozijem. João capítulo 15, verso 11. Alguém já acha também Salmo 30, versículo? 1 Pedro 1, 8 e 9. Salmo 30? Vamos para João 15 primeiro. João 15, verso 11. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha aí, o sábio leu: tenho-vos dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. O crente que tem a alegria da salvação, ele enfrenta as tristezas da vida. É um paradoxo, irmão. O crente está enfrentando as tristezas da vida, enfermidade, problema, dívida, desemprego, a angústia que nós falamos semana passada, né? Só que ele tem a alegria da salvação. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, o seu próprio Jesus falou: eu tenho-vos dito estas palavras, para que vocês tenham a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eita, crente com alegria completa, irmãos, é bênção. Crente com alegria completa é bom para casal, jovens, entendeu? Quer casar? Procura crente que tem alegria do Espírito. Aquele crente tem vontade da glória, vontade de glorificar Deus, né? Vamos sair mais cedo do culto para nós dar uma ficadinha ali. A gente aproveita e toma uma birita lá no pão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa aqui em nome de Jesus. Nós queremos que os nossos jovens sejam tochas nas mãos de Deus. Tochas. E Deus tem levantado essa juventude como tocha. Tem alguns aí titubeando, tem uns aí que então vai para lá, vem para cá, mas Jesus está levantando aqui uma geração poderosa do Espírito. Aleluia! Gente que quando for namorar, vai namorar para casar e com decência. Aqui Deus está levantando pregadores e pregadoras, não pegadores e pegadoras, em nome de Jesus. Vocês dão risada, né? Cuidado com os pegadores e pegadoras. Cuidado. Muito bem, Salmo 30, verso 5. Precisamos terminar, gente. Vamos lá. Porque a sua ira dura só um momento. Olha. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor esta a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo caminho. Aleluia! Alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Faltou gás. 1 Pedro capítulo 1, versos 8 e 9. Ao qual não estou havendo visto mais, do qual não vejo agora, mas creio vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Vocês não veem, contudo vocês se alegram com gozo inefável, alegria indescritível, que não dá para se descrever. Irmãos, o projeto de Deus para nós está nesse versículo que o pastor Alex acabou de ler. Uma alegria indescritível. Mas isso tem que ser buscado. Senhor, está faltando, Pai, eu não estou tendo alegria nenhuma. Senhor, para ir no culto é uma prova, para ir na escola dominical meu Deus do céu, Senhor. Meu Deus, para tolerar minha esposa, Senhor, para tolerar meu filho, Senhor, para tolerar meu pastor, Jesus, mano, mata esse homem, leva esse homem embora logo. Eu falo porque teve um momento na minha vida, eu não orei para Jesus matar, Deus me livre, a gente vigia, mas eu orei para Jesus levar embora. Falei: Jesus, leva essa luta daqui. Ainda bem que eu falei em segredo, só com eu e Deus, mas foi o suficiente para pagar um preço bem alto. E o resultado, Deus não levou ele não, irmãos. Deus levou, fui eu. Deus levou, fui eu embora.
Glória a Jesus. Todos nós passamos por isso. Mas a alegria da salvação, o fruto do Espírito em nós, vai gerar em nós o posicionamento correto. E o último, não precisa ver, todo mundo sabe decor, Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Se Deus estiver alegre, irmãos, com o seu posicionamento, com a sua fé, nós estaremos bem. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração juntos? Ô missionário, eu vou pedir para você filmar um povo orando aqui. Meu irmão, vem para cá, todo mundo aqui. Vem todo mundo. Pode vir para cá, Miss. Rápido, irmãos, rápido, corre para todo mundo embora. Eu vejo alguém em casa. A boca tem rápido, ajudante, Glória, vem também, Samuel. Pode deixar a porta aí. Uma moça tem dificuldade, a Júlia fica com ela aí. Ora junto com ela aí. Isso. Vamos lá. Irmãos, só os que puderem, faça assim com as mãos. Vocês só vão falar amém, tá ok? Eu vou pedir para Jesus encher a nossa vida de alegria da salvação. Daí você diga amém. Mesmo que você esteja repleta ou repleto, diga novamente amém. Peça para o Senhor encher mais. Porque, irmãos, não podemos deixar faltar, para não cair no mesmo erro que Davi. Aprontar, porque havia perdido a alegria da salvação. Guarde essa informação. Ele não perdeu porque pecou, ele pecou porque perdeu. Viu? Então, oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, por essa oportunidade. Senhor, mais essa ferramenta nós temos trazido à tua igreja, que é a consciência da alegria da salvação, que muitas vezes falta em nós perdemos por conta das nossas falhas, falta de visão, meu Deus. Mas nessa noite eu estou te pedindo por essa igreja, assim como tenho pedido por mim e por minha casa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, renova em nós a alegria da salvação. Senhor, não deixa faltar no coração desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças e anciãos, não deixa faltar a alegria da salvação. Assim como Davi orou, não retires de nós o teu Espírito, não nos lances a tua presença, Senhor eterno, e torna a dar-nos a alegria da tua salvação. Muitos não sabem que perderam, meu Deus, aqui entre nós o Jardim Rodrigo, e aonde essa palavra chegar nesse Brasil ou fora dele, Pai, em nome de Jesus, dá graça aos teus filhos que ouvirem, para, ó Deus, recuperar pela fé, pela oração, pelo clamor, pelos rogos a Ti, a alegria da salvação, não ter faltante nas suas vidas, ó Deus, o fruto do Espírito, Pai, no nome de Jesus, nesse tempo difícil, de tanta falta, de tantas coisas, de tanta luta, não deixa faltar, Senhor, a alegria do céu, a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre nossa casa, sobre os nossos irmãos e irmãs, Pai, no precioso nome de Jesus. Guarda a nossa saída, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, e que tudo o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Deus abençoe, Luiz. Pode ligar aí. Irmãos, vai para aqui.